A minha convidada é uma mulher incrível, decidida, inteligente, forte, madura, gata. Vira e mexe, vejo algum videozinho dela para ver se por osmose eu consigo pegar um pouco da sua impecável oratória. E agora quero ter esse bronzezinho de 15 dias de merecido descanso e de praia que todo mundo acompanhou, é claro, pelas redes sociais. Eu, daqui de longe, vejo uma pessoa que sabe o que quer, que sabe se posicionar. E por saber se posicionar, ela dá de mil não, de 10.000, em várias influenciadoras digitais que a gente sabe e a gente vê por aí, que estão sempre sem estratégia, sempre mais do mesmo, enfim. Isabela Oliveira, que coisa boa é ter você aqui. Muito obrigada. Imagina, Luísa, eu fico muito feliz. Primeiro, eu tô aqui surpresa, né, com esse texto tão lindo Ah, e tão carinhoso. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite e participar do seu projeto, né? Um podcast que, para mim, ele tenta resgatar a humanidade das pessoas que estão tão imersas. A gente estava conversando aqui, né, antes de começar o podcast, no sentido da exaustão que o trabalho nos leva devido ao sim. nosso excesso de responsabilidade. E ter um podcast, um ambiente que você abstrai, escuta coisas leves, coisas que humanizam, sabe? Que podem tanto empoderar quanto mostrar vulnerabilidades para que a gente se inspire, é algo muito inspirador. Então, parabéns pelo seu projeto e Obrigada. obrigada por estar Obrigada. aqui Ai, ó, hoje. gente, eu tô aprendendo já a oratória. E outra coisa, vou falar aqui. O primeiro episódio foi com o Bruno Lever, que é o marido dela, que tá aqui, tá, O gente? vulgo Tá Boy aqui. Magia O tá aqui nos boy magia assistindo. dela. E que é um grande amigo meu e uma pessoa maravilhosa. É seu marido, né? Não preciso falar nada. E, e o último episódio dessa primeira temporada eu escolhi que fosse com você, porque eu sou auspiciosa. Eu acho que as pessoas nos dão sorte. E eu quero. O Bruno sempre me deu sorte, e você também sempre me traz Olha, muitos ensinamentos e muitas bacana. coisas bacanas. Então, eu quis que vocês dois abrissem e fechassem a temporada para dar sorte para mim e para eu dar sorte para vocês também. Com certeza, já está dando. Isso aí. Mas ó, hoje eu falei um pouquinho do nosso tema, mas eu vou agora falar realmente o que a gente vai, né, abordar aqui, que é o que eu te considero mais assim. Que eu acho que você, Bela, é uma grande estrategista de mídias sociais. E aí eu gostaria que você explicasse um pouco sobre essa sua história com as redes sociais, como que você entendeu que dava para ter estratégia para se apresentar para o mundo, né, de forma virtual? Conta para mim isso. Então tá. Bom, primeiramente, né, que eu enxergava as redes sociais, né, Luísa, como algo em que eu tinha que postar comida, que é aquele mindset do início do Instagram, Sim. né? Era comida, o look do dia, uma viagem, uma saídazinha final de semana, fim, né? Eu achava que era algo estritamente para o lazer. Então eu fazia tudo sem estratégia, postava Uhum, só o look do dia. E aí, quando eu precisei, na verdade, trabalhar a minha marca, meu nome, porque eu uhum, saí de um escritório que eu era associada para abrir meu próprio escritório, me deparei com a seguinte questão: como prospectar clientes em que não vem validado através de um chefe, né? uhum. Como que as pessoas vão reconhecer o meu nome? Te Dentro... ver, né? Exatamente, saber quem é Isabela Oliveira, né? Meu Uhum, nome que é super comum, era uma crença que me colocaram lá na faculdade, porque uhum, falaram assim, olha, seu nome, Isabela Oliveira, de Oliveira Silva, nossa, uhum. Ficam, centenas de Isabelas com esse mesmo você precisa nome. ter um nome tipo, sei lá, Nome Lamonier, chique, uns trem é. assim, né, que o Hoje povo eu fala. tenho porque eu roubei o Ah, nome do boy magia que tá aqui nos assistindo, né? não. Acrescentei o Lever, que eu não sou bobo nem nada, Pois né? aqui, mas eu também sou Oliveira, tá? Aí, viu? Tá Somos vendo? parentes, tá É, vendo, tá Luiz? Somos vendo? A gente parentes. tem aí, ó. Mas enfim, aí eu falei assim, meu Deus, né? E agora? Não vim de família tradicional no direito, fui a primeira a Uhum, me formar em direito na minha família. É, meu escritório é assim, sócia, né? Mas sou eu, keep aqui dentro dessa estrutura e agora? uhum, E aí eu comecei a ver no Instagram algumas advogadas que se posicionavam enquanto profissionais do direito, não somente para falar sobre a expertise delas, mas uhum, elas também traziam o quê? O contexto do cotidiano. O que que elas faziam no dia a dia? uhum, Quem eram elas quando o expediente terminavam? O que elas faziam para se capacitar e trabalhar no seu dia a dia? Eu uhum. falei, cara, Instagram, então,
posso falar quem eu sou, né? Uhum. Porque qual que era a minha segunda crença? Primeira do nome e segunda. O advogado, ele tem que ser aquele ser bem, assim, tradicional, né? Não pode rir, Ele não não pode pode fazer rir, ele nada. não pode se É. expor, ele tem que usar cores sóbrias. Hoje eu vim com branco, porque o advogado geralmente é o quê? O preto, o cinza, o branco mais cumulado com o preto, já vim diferente, justamente pra gente trabalhar a imagem, que ser aquilo que a gente Sim. comunica também na nossa imagem pessoal, né? E aí, então, eu imaginava que o advogado tinha que ser assim. E aí eu falava assim, cara, o advogado, então, ele não pode gravar um vídeo, ele não pode se expor na internet. E eu vi que é muito antes, pelo contrário. O advogado, ele não tem essa obrigação do ser aquela pessoa extremamente tradicional e que tem que ficar dentro da sua caixa, dentro do seu escritório, da sua mesa e esperar o cliente chegar até ele. E a terceira crença era de que a OAB não permitia esse tipo de exposição. E, na verdade, o que acontece é que a OAB não que ela veda, ela traz algumas orientações, porque o nosso trabalho é um trabalho diferente. Né, Luiz? A gente lida com ciência social aplicada, aplicada à sociedade. Então, o que a gente fala é muito valioso. Então, a gente pode, ao mesmo tempo, empoderar alguém ou prejudicar alguém, dependendo da forma como a informação ela é passada. Com certeza. Né? Então, aí eu comecei, diante disso tudo, eu falei, e agora, né? O que eu posso fazer? Foi fácil? Não, eu tive que me capacitar. E aí eu fui estudar sobre marketing digital. E aí eu fui entendendo que se as grandes marcas já começaram a se humanizar e mostrar quem está por detrás daquela marca, quais são os valores dessa marca, quem são as pessoas que utilizam e como incorporam aquele produto no seu dia a dia. Então, na advocacia não é diferente. A pessoa tem que entender quem é o advogado que ela está comprando serviço. Ela tem que se conectar com a sua visão de mundo, porque do contrário, você não vai fazer a leitura correta do que ela te conta e a sua estratégia não vai ter vai confluir com aquilo que ela deseja, né? Não vai ser recebida, não vai conectar com ela, não. Ela vai receber essa estratégia e vai assim, cara, mas não é isso que eu quero. E aí as chances... Ao ruído, né? Exatamente. E as chances dela buscar um outro profissional vão ser muito maiores. Sim. Então, entendendo esse contexto da humanização, mudança de comportamento de consumo, eu passei a entender que eu precisava contar para as pessoas quem eu sou. O que eu faço e como eu faço. E dessa forma, não somente trabalhar a minha imagem, quanto advogada por si só, eu tenho que trabalhar a minha marca. Quem é a Isabela Oliveira? Porque quando eu comecei a projetar a minha marca, tanto é que o meu perfil, eu não coloquei o nome do escritório ou um codinome. Eu preferi, e na época que eu comecei, 2019, né, que eu comecei a produzir conteúdo no Instagram, e de lá eu fui migrando para outras redes sociais. Então, eu via que as pessoas colocavam um codinome, né? E aí eu falei assim, não, porque se um dia eu tenho que mudar, e se um dia eu quero ser além daquilo que eu faço, né? Eu quero ir além da advocacia, já parafraseando aqui com o nome do seu projeto. Então, eu vou trabalhar o meu nome, porque eu trabalhando Isabela Oliveira, eu posso ser Isabela Oliveira influencer, Isabela Oliveira professora, mentora, advogada. E eu fui sonhando isso, que eu não era isso no início, eu era só advogada. Sim. Mas eu sonhava ter outro tipo de influência. Bela, perfeito. Eu acho que, na verdade, todos nós começamos do mesmo jeito a advocacia, querendo ou não. Sim. Você É começa... a porta de entrada, né? Você começa sentado atrás, seu computador aqui, você aqui, e só digitando, estudando, enfim, você só produzindo. Aí, chega um momento que você começa a pensar assim, poxa, como que as pessoas estão me vendo? Como que esse cliente está chegando para mim? Né? Como que eu estou conseguindo acessar outras pessoas? Eu quero esse público aqui, esse público não chega. E aí você começa a pensar estratégias. Sim. O que eu vou fazer? E aí, antigamente, talvez no tempo dos nossos avós, quando eles eram advogados, a forma de estratégia era diferente. Mas hoje, a rede social é o seu trilho de trem, né? Um trilho mesmo, de onde o trem vai ser conduzido. Então, isso que você falou faz muito sentido para mim, porque eu sempre fui muito resistente às redes sociais. Eu sempre achei que a gente tinha que ter um cuidado muito especial ao nos expor. E eu até hoje acredito nisso. Eu também quero te perguntar sobre isso. Mas eu acho que existe uma maneira certa de se expor.
Sim. Essa é a questão. E tem a ver com estratégia. Você concorda comigo? Você consegue, por exemplo, ver uma pessoa no Instagram e falar assim: não tá bom isso aqui. Essa pessoa tá agindo, tá indo As por pessoas uma criam um via, personagem e, na verdade, não ela não sustenta sustenta. aquilo. Isso. Você consegue ver isso? Sim, claramente. Porque eu vejo o seguinte, né? Porque de se expor na internet. Primeiro ponto, nós somos mobile friendly, então nós estamos perto do celular e conectado à internet 100% do tempo. Então, se eu te falar assim, ó, o melhor livro de direito de família do autor X, o que que você vai fazer? A primeira coisa, você vai pesquisar preço, vai ver sobre o autor, vai no Instagram dessa pessoa, no LinkedIn dela, vai ver no YouTube, vai entender realmente. Então, não basta mais aquela questão do boca a boca, alguém que você conhece e tem um grau de confiança que te indica algo, você quer validar aonde? Na É, internet. Então, não é diferente com o nosso, com é o nosso verdade. trabalho, Sim. né? Então, o primeiro ponto é esse. Eu já tive atendimentos em que os clientes falam assim, no início do atendimento, me fala sua rede social, me conta um pouquinho do seu trabalho. E a pessoa, na hora do atendimento, já vai vendo. Aí, Aham. como eu já tenho tudo na internet, né, meu currículo lá, está todo lá, Aham. contado, né, através do storytelling que eu produzo dentro dos meus perfis, já tem a minha história, pessoal, pode olhar, perfil tal, tá tudo lá, e aí a pessoa já vai entendendo todo o Aham. contexto. E aí, o que que acontece? Uma bandeira que eu sempre levanto, né? Da pessoa não criar um personagem. Porque se ela criar, a casa dela vai cair. Vai cair por quê? A pessoa vai comprar quem ela viu na internet e no dia a dia do seu trabalho, ela vai ver que não, você não é aquela pessoa que falou que era super experiente, porque ela vai trazer algo que você não vai conseguir dar vazão para ela. Não que você muitas vezes a gente precisa de realmente estudar, ter um tempo de análise maior devido à complexidade. Mas tem coisas que o cliente espera que tenha uma certa rapidez Com para certeza. condizer com aquilo que você propaga lá na internet, né? E um outro ponto também, a pessoa fala assim, eu sou uma pessoa que tem extremo sucesso e faturo, não sei, sei lá, eu faturo 10K no primeiro atendimento, por dia no meu escritório, e aí vai ver a pessoa não reproduz aquilo, sabe? Aí o cliente já vai achar que estranho. Vai haver uma falha, um gap entre o que você falou e o que você está mostrando. Isso vai interferir na confiança, que é o elemento fundamental da relação entre cliente e advogado. Sim. E que as pessoas não se preocupam com isso na internet. As pessoas querem like a todo e qualquer custo, elas querem uma visibilidade, parece que é uma carência, né, vivida ali dentro desse ambiente digital, querem uma visibilidade, querem se sobrepor mostrando assim, eu sou melhor do que o outro, até o ABV desse tipo de Sim. autoengrandecimento, mas muitos advogados, né, dentro da plataforma, né, chamada internet, eles fazem isso e acabam se conectando com clientes que não vão pagar os honorários que eles querem ou clientes que não vão permanecer e Sim. vai haver algum problema ali na jornada e experiência do cliente, porque a gente dentro da internet a gente utiliza como um portfólio para mostrar o que a gente faz fora da internet, Exato. né? Então, a estratégia de se posicionar na internet é de mostrar quem você é, o que você faz, desde que esteja alinhado com o que o seu cliente deseja. Porque um grande erro também é fazer algo lindo pra gente, de acordo com o nosso gosto pessoal. A gente tem que entender o que a gente gosta, mas que o outro compra. É. Se ele não compra, será que vale a pena gastar tempo, energia e dinheiro produzindo algo que aquela pessoa ou o público que você deseja não vai comprar? Então, parece complexo, mas acho que quando a gente entende a essência disso, a gente consegue efetivamente sair dessa questão do reproduzir o que o outro está fazendo, de entrar nesse efeito manada, de criar um personagem. A gente consegue colocar o nosso DNA, a gente consegue se posicionar, consegue se mostrar, mas desde que seja estratégico. Que as férias que eu mostrei na internet, para mostrar assim, se eu converso com advogados, né, enquanto mentora e professora também, eu consultoria para advogados, eu tenho que falar assim, olha, é importante trabalhar, é importante se capacitar, mas a gente tem que descansar, porque senão a gente pifa. E aí essa marca toda linda e maravilhosa que você está fazendo a gestão dela de forma tão estratégica e tão brilhante, ela vai ruir e não vai entregar nada. Olha, eu queria ter aqui um bloquinho para eu estar anotando tudo. Eu vou ter que ouvir de novo para eu começar a pensar, porque você deu um boom assim de várias
vários insights. Um deles, Bela, que você falou que eu achei muito interessante, é a questão... Interessante não, interessante é palavra proibida, de acordo com o filme Capitão Fantástico. Mas que eu achei muito incrível é o seguinte, a gente... você falou assim, inicialmente eu queria ser advogada, eu quero ser advogada, mas eu também descobri que tem uma Isabela professora, tem uma Isabela influencer, ou seja, querendo ou não, Bela, tem planos B, C, D, E, F para nossa profissão. Há ramificações para ela. Sim. Eu vejo muito isso que você falou da imagem, não adianta você não ter profundidade, que isso vai cair uma hora, porque, por exemplo, eu sempre te vi como uma pessoa, igual eu falei, uma pessoa muito forte, muito firme, e isso foi exatamente condizente com a sua personalidade quando você me deu aula. Olha, Entende? Então você consegue ser coerente Sim. em todas as coisas que você faz. Sim. Isso é estratégico. Você não pode ser muito aqui e nada aqui, Sim. sendo que você está vendendo todas essas suas Porque, habilidades. afinal de contas, é a mesma pessoa, né? Exato. Então, assim, se o seu objetivo, né? Se somos múltiplos enquanto advogados, se podemos ser, além de advogados, várias coisas, dentro ou fora da advocacia, a gente também tem que perceber que para esse tipo de público eu estou conseguindo chegar aqui, mas talvez de forma indireta eu consigo chegar também em outros tipos. Sim. O que eu quero dizer é, não necessariamente aquilo que a gente traça como estratégia vai ser o único resultado obtido. Assim, sim. Às vezes, indiretamente, você consegue outros resultados por aquela estratégia que você pensou. Certeza. Primeiro ponto também, a estratégia ela muda com o passar do tempo, Sim. né? Às vezes a gente começa com foco, mas vão surgindo, né, novas oportunidades e possibilidades que a gente muda. Exato. Né? A gente muda a nossa rota o tempo todo, como né? o Raul Seixas fala, somos metamorfose ambulante. Nós Exato. mudamos o nosso pensamento, nosso olhar, a forma de trabalhar. O nicho que a gente atua, ele muda. Né? Pode ser que tá bombando mais uma área, ele traz maior retorno financeiro, mas aí depois começa a cair, a gente fala assim, não, acho que eu vou ter que modernizar porque surgiu uma outra. Então, a estratégia também de posicionamento de marca, ela muda, né? De acordo com a nossa visão. E quando a gente encontra um nicho, a gente pode ter encontrado essas outras oportunidades, né? Um pouco do que aconteceu comigo foi isso. Quando eu comecei a projetar o que eu fazia, eu comecei a contar também as estratégias de marketing que eu aplico. Então, além de conseguir oportunidades relacionadas a parcerias com outros profissionais que atuam na mesma área que eu mesmo enxergavam em mim uma experiência que eles queriam agregar naquele contexto do caso que eles estão atuando, né? Possibilidade de dar aula, possibilidade de palestrar, tanto no direito de família e no direito acessório, mas também para falar sobre marketing jurídico, também para falar de branding, também para falar de imagem pessoal. Então, foram oportunidades que foram surgindo. E marcas que enxergavam em mim a possibilidade de, olha, vai mandar o famoso recebido para conectar com outras advogadas de roupa social, de sapato de salto alto. São coisas que eu vou contando e mostrando no meu dia a dia que eu nem imaginava. Na verdade, eu queria, porque a gente tem que ter um propósito. Mas eu não imaginava que talvez isso ia acontecer tal como aconteceu. Você imaginava, é o que eu quero, vou jogar para o universo, né? Vou trabalhando aqui. Mas meu foco é o quê? Cliente final para o escritório, e no final das contas, cliente final para o escritório é a docência, não é da noite para o dia, né? A gente sabe, você que produz conteúdo, você vê que, né, é um trabalho árduo, mas o resultado vem. Quando é de verdade, ele acontece. Sim. Né? No tempo dele, mas ele acontece, das pessoas enxergarem que você, por exemplo, eu sempre tive vontade de participar de comissões da OAB. Gente, mandava e-mail, porque tem um famoso e-mail que você manda. Que nunca ninguém te retorna. Responde, né? Normal. Ninguém responde. E aí, eu queria muito, sabe? Assim, cara, eu queria estar perto dos advogados que eu admiro, sabe? Que eu ia nas palestras e via assim, meu Deus, um dia o meu sonho é estar ali naquele palco do OAB palestrando. E eu tinha uma crença também de não saber falar bem, que o que eu falava era muito óbvio. O que eu vou acrescentar na vida de alguém, né? Fazer diferença na vida de ninguém.
E aí, quando eu comecei a me posicionar, que começaram a surgir essas possibilidades, cara, não tem preço, sabe? De você ver assim que realmente faz sentido quando a gente emprega esse esforço, esse estudo em mostrar aquilo que a gente faz, mas na medida que a gente se sente confortável e que faça sentido, né? Uhum. E que aquilo tem resultado. Então hoje eu tô ao lado dessas pessoas que estavam lá só assistindo e hoje eu posso estar com elas, tomar um café com elas, Sim, ter um projeto com elas, palestrar também. Então isso é muito gratificante, com né? E eu vejo que certeza. você também tem essa trajetória, né? Assim, de ter essa crescente de acordo com o que você vai mostrando que você já fazia, É. né? Você já era essa Luísa que está projetando na internet. Exato, exatamente. Bela, isso é muito interessante porque eu lembro quando eu conheci você, quando eu conheci Bruno, no Cedim, na faculdade, eu lembro que vocês falavam sobre marketing jurídico e eu pensava, that's a bullshit, sabe? Assim, isso é uma bobagem terrível, sabe? Eu ficava pensando, eu sentia dentro de mim uma hostilidade muito grande, não com vocês, mas Aham. daquilo que era Do assunto, transmitido. né? Tipo, É, do tipo assim, não, gente, primeiro, eu não tenho tempo para isso, eu, né, tenho muita coisa para fazer, como se vocês não tivessem, né? Assim, tem um detalhe. Vocês estão nadando de braçada aí, né? é. Estão filhos de ricos, herdeiros, não, né? Só que eu tinha esse pensamento, assim, eu falava assim, gente, eles não devem ter a mesma quantidade, só pode, de serviço, porque eu tenho certeza que eu não consigo encaixar. Nada. Nada, nada, nada na minha vida. E aí eu fui, esse ano, na verdade, em dezembro, eu comecei a pensar assim, não, isso tá errado. Eu tô vendo que eu sou sempre aquela pessoa que tô fazendo no meu escritório e as pessoas não veem o que eu tô fazendo. O meu próprio cliente não tá entendendo que eu é que tô fazendo, porque eu tenho uma equipe, sócios, e eles são muito mais, né, desenvoltos nesse sentido, assim, de se comunicarem e trazerem, captarem o cliente. Eu sou muito mais de escrever, de pensar e Sim. tal. E aí eu pensei, tá errado isso aí. E aí eu comecei, só que esse é o ponto que eu fui vendo você, fui vendo, né, fui lendo assim e entendendo que para começar é necessário planejar, Uhum. ou seja, entender quem é a pessoa que você é e o que você quer passar, o que é transacionável e o que É o não é legal. autoconhecimento, né? É. Então assim, há certas coisas que são lugares sensíveis de se falar nas redes sociais. Eu vejo alguns, né? Não vou falar aqui porque senão eu vou criar polêmica, né? Mais um lugar, não quero. É. Mas então eu não coloco isso para mim. E eu comecei a pensar, Bela, que eu tinha que planejar antes para eu não frustrar a expectativa daquele que vai me ver todos os dias fazendo a mesma coisa. Então, assim, eu não posso, de repente, você sabe disso também, você não pode simplesmente falar assim, hoje eu não vou, quer dizer, essa semana, 2 semanas, não vou fazer nada. Não vou programar nenhum post, não vou fazer nada. Não pode. Não, Sim. não vai dar bom. Por quê? Porque as pessoas elas esperam que a Isabela Sim. todos os dias acorde de bom dia, que ela mostre como que tá no escritório dela, o que ela fez de diligência e como que ela vai, né, se dar após o trabalho, tanto em relação ao autocuidado, quanto em relação com o seu marido, que é uma exposição que você Sim. faz e que eu faço também, porque o meu objetivo é mostrar também que eu tenho laços profundos, que eu tenho conexões intensas com as pessoas. Então, se eu Sim. tenho com a minha família, eu também vou ter com o seu caso, vou ter com a sua trajetória, com o seu problema. Isso é assim, a gente compreender que o planejamento dessa estratégia e a execução, ela vai ser para sempre, ou seja, você vai ter que fazer, como Tem que é ter assim, constância. ajoelhou, tem que rezar, meu bem, ou Aham. seja, começou, vai ter que fazer toda semana, Sim. é, é assim, é um caminho sem volta, né? Sim. É o que dá pra gente fazer. E aí tem uma coisa que o seu marido me falou uma vez, que eu nunca mais esqueci. Bruninho falou o seguinte: duas coisas que você não delega na sua advocacia, que não tem como delegar. Uma é o seu financeiro. É Uhum. muito difícil você delegar o seu financeiro, porque você não sabe quem que vai estar cuidando ali, Sim. né? É o seu dinheiro, poxa. E a outra coisa é o marketing.
Porque não dá para eu achar que eu vou pagar uma agência e que ela vai fazer o conteúdo que eu faço para mim mesma. E não vai. Não vai, E nem não vai. você. Porque ela não tem o seu olhar, ela Não. não consegue chegar tão intimamente O olhar nisso. dela é frio, é padrão. É, Então, o olhar do seu negócio é você tem que entender qual é esse olhar. E aí, é o exato. autoconhecimento, é o trabalhar a marca do sócio, então é muito valioso isso que você trouxe, de falar assim, o cliente, ele recebe o serviço, mas ele não sabe quem faz. É porque, na verdade, o que estava sendo trabalhado é a instituição, o escritório. Mas se um dia o nome muda, o escritório muda, quem eram as pessoas? É Você verdade. estava invisível através do quê? De um cartão de visitas, sabe? Eu até toda vez que eu vou dar uma palestra que eu vou falar desse ponto, eu rasgo meu cartão. Centenas de cartões de visita rasgados, mas é para mostrar que o cartão muda. Meu escritório, por exemplo, mudou a marca, mudou o nome. Então, se eu tivesse lá atrás trabalhado só Isabela Oliveira Advocacia, ele não existia Perdeu, hoje mais. é. Então, por isso, trabalhar a nossa marca, e aí é uma característica de intraempreendedorismo, de ter características de proatividade, de saber como atender o cliente e de trabalhar, sim, a sua marca. Porque é através de mostrar quem é a Luísa, o seu DNA, que o cliente vai procurar você. Que ele vai ler uma coisa que você fez e ele vai assim, eu sei que é a advogada que fez. Eu sei que ela, como eu, é casada e sabe as dores do contexto ali, do que acontece no dia a dia. Ela é filha também, então ela sabe relacionamento entre mãe e filho, tanto que é difícil e tem seus desafios entre filha e pai. Ela é uma pessoa que gosta de estudar, tal como eu, e aí o cliente vai se identificando com esses pontos, né? E a exposição entra nisso. É. Em como mostrar quem é o profissional por detrás e aquilo que você faz por detrás que valida a forma como você se mostra para o cliente. Ontem mesmo eu atendi uma cliente em que, e eu gosto de falar logo no início do atendimento, para ser um atendimento humanizado, eu acho que, primeiro de tudo, você tem que mostrar para o cliente que o seu foco é o lado humano do conflito, e não o conflito jurídico em si. Porque isso daí, depois que você colher a informação, você monta a estratégia, passa para o cliente, né? Mas às vezes ele quer ser acolhido, né? Principalmente em Com questões certeza, familiares. Exato. E aí eu já falo logo no início, olha, não se preocupa aí, porque às vezes o cliente fala, ai, doutora, a pessoa toda com medo e enrijecida, e fala assim, olha, eu vou tentar falar só o que é importante. Eu não sei se eu vou lembrar de tudo, aí eu já falo agora, né, de uns meses pra cá, antes do cliente ter esse medo, eu já falo nisso, assim, olha, aqui é um ambiente que você tem total liberdade para falar da forma como você quiser e do jeito como você quiser para que você conte a sua história. Porque através da sua história você sabe quem você é, quem são as pessoas envolvidas no contexto em que eu vou conseguir efetivamente, junto com você, traçar a melhor estratégia para solucionar o seu caso. Ou pelo menos para amenizar a sua dor. Então, não se importe com cronologia de fatos, não se importe se você vai falar uma coisa que é muito íntima e você fala assim, mas será que ela quer saber se fulano não me deu flores no dia do aniversário? Às vezes eu me importo para saber se é uma pessoa sensível ou não, se eu posso negociar com ela ou não. Sim. E aí a cliente, você vê que a pessoa até relaxa, o corpo fala, né? É. A pessoa relaxa e ela te conta efetivamente. Então, assim, eu fiz isso, trabalhei o atendimento humanizado. Então, imagina que algum advogado, algum cliente, ele também queira um profissional desse. Claro. Se eu não conto e não mostro isso na internet, ninguém vai saber, porque ninguém tem a obrigação de saber o profissional que somos. Com certeza. Então, se nós não mostramos isso, você pode ter certeza que o colega do lado que mostrou, ele vai ter maior projeção que você. Com certeza. Que talvez faça até melhor que ele. E, Bela, o que você falou também faz total sentido o seguinte: se o cliente tem uma capacidade de olhar que você é uma estrategista de mídia, ele também vai entender que você é uma estrategista negocial, que você é uma estrategista jurídica, ou seja, que você consegue formular soluções práticas, enfim, que vai atender o anseio dele. Então, Sim. ele vê com objetividade essa característica, ele vê positivamente que você é uma ótima profissional. Sim. Enfim, 30 minutos já se passaram, você acredita? Foi rápido, né? Não, é impressionante, eu fico chocada, sério. Esse aqui é inversamente proporcional a 30 minutos de academia, eu acho. Exatamente. Aqui. Mas você consegue deixar o seu entrevistado muito à vontade, um papo leve, a gente nem percebe que o tempo passou. Que bom, Bela, você gostou? Gostei, Jura? muito obrigada, juro, maravilhoso, tá de parabéns. Eu quero muito que você tenha
sentido uma experiência boa. Sim, foi muito bom. Para mim foi muito importante você estar aqui Pra hoje. mim também, E obrigada. muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Ó, aqui tá a sua câmera. Pode falar suas redes sociais, se joga aí na estratégia de mídias sociais Então, pra ti. tá bom. Quem gostou, né, do que eu contei, quer saber um pouquinho mais da minha história, ou entender mais sobre advocacia, direito de família, planejamento sucessório, planejamento matrimonial, marketing jurídico, branding, enfim, me sigam lá no Instagram, é Isabela Oliveira DV, Isabela com S e um L só. E também vou fazer propaganda aqui do meu podcast, que eu falo Exato. sobre planejamento sucessório com a Ana Carolina Brochado. E esse projeto a gente posta todas as sextas-feiras, quinzenais, lá no YouTube. E o canal se chama Planejamento Sucessório Cash. Simples, é fácil de achar, Maravilhoso. nichado. É para você que atua com essa área, mas também para você que quer apenas implementar no seu dia, conhecer o planejamento sucessório, vai além de holding. Muito Isso obrigada, mesmo. viu, Luísa, pelo espaço. Obrigada a você. Olha, gente, eu sou fã do podcast dela, é maravilhoso. É videocast, né? Videocast. Aqui eu falo que o meu é ralé. Tem o podcast de áudio, porque eu sou dessas, eu gosto do áudio. O meu em breve terá o áudio também. Põe o áudio, é bom. Eu ouço, eu gosto, é curioso, né? Cada um tem sua maneira de absorver, mas eu tenho uma absorção melhor pelo áudio. Por isso que eu bacana. gosto só que eu falo que o áudio é ralé, né? Porque o videocast é uma chique, né? Não, Eu acho chique. Assim, você vê a pessoa e fala, ó, fulano tá bem vestido e tal. No podcast, no áudio, eu já acho um distanciamento maior quanto a isso. Mas, enfim, ouçam o podcast dela, é maravilhoso. Indico super, só duas feras aí, que é dela e Ana, maravilhosas. E, gente, infelizmente acabou, né? Foram 33 minutos aqui de puro conhecimento. Vou ter que pegar um bloco de notas depois para anotar tudo. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez, Eu Bela. agradeço, Luísa. Muito obrigada. Me engrandeceu enquanto pessoa e tenho certeza que os ouvintes também vão amar as suas dicas, suas reflexões. Tá bom? Obrigada, viu? Fico feliz Obrigada. que você tenha gostado. Então, pessoal, vocês já sabem, né? Mas não custa nada, né? Repetir pela milésima vez a mesma coisa, que é para grudar mesmo na cabeça. Toda sexta-feira sai um episódio, né? Esse episódio será o último da primeira temporada. Nós teremos outras temporadas também, mas a pessoa que precisa dar um descanso, né? É importante. Então, sextas-feiras saem no Spotify o episódio por meio de áudio e sextas-feiras saem também no YouTube por meio de vídeo, que é para vocês verem os nossos rostinhos bonitos e para vocês acompanharem aí tudo que aconteceu dentro do estúdio. Bom, espero vocês na segunda temporada. Nem tô acreditando! Um abraço, um beijo. Não esqueçam de curtir, comentar, fazer tudo aí que é possível, mandar para a avó, para a tia, para o amigo. É assim que a gente ajuda uns aos outros a impulsionar projetos legais, como modéstia à parte esse aqui, o meu. É isso mesmo. Muito obrigada e até a próxima.